Supremo mantém delações da Odebrecht que citam o ex-ministro Guido Mantega na Justiça do Paraná. Estou a reiterar esse deferimento parcial e mantendo, portanto, parcialmente e, por isso, desprovendo o agravo. Ministro Edson Fachin nega suspensão de ação penal em que ex-presidente Lula é acusado pelo suposto recebimento de propina da Odebrecht. Cartas que chegam ao Supremo com pedidos de benefícios penais vão ser encaminhadas à Defensoria Pública da União. Na série sobre os 30 anos da Constituição, os direitos humanos garantidos pela Carta Magna. Ela deu um banho, mergulhou o país nas liberdades. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo nega recurso e inquérito que investiga o deputado federal Sandy Júnior vai para a Justiça de Goiânia. E os ministros também mantiveram delações da Odebrecht que citam o ex-ministro Guido Mantega na Justiça do Paraná. A repórter Luciana acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, sobre o caso envolvendo Guido Mantega, os ministros da segunda turma julgaram um recurso apresentado pela defesa do ex-ministro. Os advogados queriam que a delação premiada de empreiteiros da Odebrecht que citam o ex-ministro fossem enviadas para a Justiça Federal de São Paulo ou do Distrito Federal. Na sessão de hoje, então, os ministros decidiram manter parte dessas delações na Justiça Federal do Paraná, sob o comando do juiz federal Sérgio Moro. Apenas permanece aqui no STF a parte da delação que fala sobre a compra de um empreendimento em São Paulo, porque os ministros consideraram que já há um inquérito que trata sobre este tema. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo os depoimentos de empreiteiros da Odebrecht, Guido Mantega teria recebido pagamentos indevidos da empreiteira em benefício do Partido dos Trabalhadores, além de supostos crimes cometidos na Petrobras. Na segunda turma, os ministros decidiram manter na Justiça do Paraná os trechos que tratam da edição de duas medidas provisórias, de 2009 e 2013. Uma delas é sobre fonte adicional de recursos para ampliar os limites operacionais da Caixa Econômica. Já sobre a aquisição pela Previ, a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, do empreendimento Parque da Cidade em São Paulo, os ministros ressaltaram que Mantega já é investigado por este fato no STF. Nesse aspecto, é o item 5º da emenda que eu estou a assentar em homenagem ao princípio da eficiência que deve nortear os atos da administração pública, bem como da vedação ao bis in idem. É imperioso que as autoridades que atuam perante a seção judiciária do Paraná sejam alertadas de que os fatos relacionados à intermediação da aquisição pela Previ do empreendimento denominado Parque da Cidade, que esses fatos são objetos de inquérito que tramita sobre a supervisão deste Supremo Tribunal Federal. A segunda turma também negou recurso do deputado federal Sandy Júnior. Ele é acusado de suposta relação com o empresário de jogos de azar Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. O ministro Edson Fachin já tinha decidido enviar à Justiça Federal de Goiás esse inquérito. A defesa recorreu para que o caso permanecesse no STF, mas os ministros decidiram que a investigação deve seguir na Justiça Goiana, porque os supostos crimes não têm a ver com uma data atual de Sandy Júnior, conforme decisão do Supremo sobre foro por prerrogativa. Os fatos remontam ao período de 2008 a 2011, ou seja, ocorreram em mandatos anteriores ao atualmente exercido pelo recorrente. Além disso, não restou demonstrada a alegada unidade de legislatura capaz de instaurar o debate sobre a observância do requisito em ofício, prática do crime no exercício do mandato ou após a diplomação. Em outro julgamento, os ministros decidiram negar recurso do procurador Leonardo Lício Couto. Ele foi denunciado pelo crime de racismo praticado na internet. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é competência da Justiça Comum processar e julgar essa ação penal. O procurador recorreu ao STJ, que também negou o pedido. Os ministros da segunda turma decidiram que não há irregularidade nas decisões do Superior Tribunal de Justiça.
E ainda na sessão de hoje, os ministros decidiram que um compartilhamento de delações premiadas com o objetivo de usar essas informações em outras investigações deve obedecer e respeitar os termos que levaram à assinatura desse acordo. O caso tem a ver com o recurso apresentado pelo Ministério Público Federal contra uma decisão do ministro Edson Fachin. O ministro determinou o compartilhamento de trechos da delação premiada do ex-executivo da JF, Ricardo Saúde, para o Ministério Público de Santa Catarina. O MP catarinense quer apurar eventual ato de improbidade administrativa por parte do ex-governador do estado, Raimundo Colombo. E agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. A primeira turma do Supremo retoma julgamento de casos envolvendo o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e um senador da Paraíba que corre em segredo de justiça. O senador foi denunciado por desvio e lavagem de dinheiro na campanha eleitoral de 2006. O ministro Alexandre de Moraes tinha pedido vista para analisar se o Ministério Público investigou ou não movimentações atípicas identificadas pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, nos últimos 8 anos. Para o ministro, não havia motivo para o inquérito prosseguir no STF. A ausência de justa causa para prosseguir aqui no inquérito perante o Supremo, consequentemente, tornando sem efeito a baixa dos autos. A ministra Rosa Weber discordou. A investigação se prolonga há muitos anos, mas não por omissão do Ministério Público nem desse juízo. Mas na sessão desta terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso foi quem pediu vista, lembrando um caso parecido. Sem distinguir a polícia ou o Ministério Público, não podem, por deficiência da sua atuação, submeter um homem público a um constrangimento por prazo indefinido. O ministro também pediu vista num recurso da defesa do deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Há quase 9 anos, ele é investigado por estelionato, por falsificação de laudos de certificação de grãos em nome de uma empresa de cereais. O parlamentar pediu o arquivamento da investigação, que, segundo o relator, ministro Luiz Fux, deveria ser encaminhada à Justiça de primeiro grau. O ministro Alexandre de Moraes concordou. São 9 anos em que se apura a conduta, não há diligência pendente. Com o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, a análise do caso foi adiada. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre essa sessão. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Uma sessão bastante curta, né? Uma pauta bem curta. O que os ministros julgaram, além disso que a gente viu na reportagem da Viviane? Num outro caso que foi julgado logo depois desses que a repórter acompanhou, o ministro Luiz Roberto Barroso também pediu vista de um outro caso que estava sob julgamento e da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tratava-se de um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria determinado que fosse designado um professor especializado da rede pública para dar aula numa escola privada para uma criança com necessidades especiais. Para o ministro Alexandre de Moraes, essa decisão seria contrária à política pública adotada pelo Estado de São Paulo para atender nas escolas públicas essas crianças com necessidades especiais, já que a política instaurada naquele Estado determinava que houvessem classes com profissionais especializados para receber essas crianças com necessidades especiais, e designar um profissional para essas escolas particulares seria uma forma de burlar essa opção política feita pelo Poder Executivo. E para o ministro Alexandre de Moraes, não caberia ao Poder Judiciário interferir nessa opção política feita pelo legislador e pelo Poder Executivo, o que violaria a separação dos poderes. Mas o julgamento, como eu disse, ele acabou sendo interrompido em razão de um pedido de vista também do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele até brincou durante a sessão, ele falou: hoje parece que é meu dia de pedir vista aqui nessa sessão da primeira turma. Mas a ministra Rosa também votou, acabou abrindo a divergência. Vamos aguardar quando esse julgamento volta à discussão na primeira turma. Em um outro caso, os ministros iniciaram o julgamento de um outro recurso, mas acabaram suspendendo o julgamento para determinar a remessa dessa discussão ao plenário virtual para se analisar a repercussão geral e, quem sabe, mandar para o plenário do Supremo para analisar um caso
cujo tema recentemente foi decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas numa decisão que alcançava apenas os funcionários das empresas dos Correios e Telégrafos. A discussão que foi firmada no plenário do Supremo, com tese e repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário, discutia-se um funcionário das empresas dos Correios e Telégrafos poderia ser demitido de forma imotivada. E o Supremo decidiu que, naquele caso, e aquela decisão só valia para esses funcionários da ECT, deveria ter motivação, não precisaria de processo administrativo, mas que tinha que ser motivada para que o empregado pudesse rebater os motivos da dispensa. No caso hoje da primeira turma, que eles vão levar para o plenário virtual, discute se funcionários de empresas públicas e sociedades de economia mista que foram contratados por meio de concurso público devem ter, em caso de dispensa, se ela deve ser ou não motivada. E aí amplia muito mais a decisão que já foi tomada no plenário, mas alcançaria essas empresas públicas e sociedades de economia mista. É um caso também que devemos aguardar quando do retorno no plenário do Supremo. Nessa semana temos sessão quarta-feira à tarde, né? Apenas na quarta-feira, porque quinta não tem sessão plenária. Ok, obrigado, Karina. Até amanhã. O ministro Edson Fachin, relator dos processos referentes à Lava Jato no Supremo, negou liminar em que a defesa do ex-presidente Lula queria que fosse suspensa uma das ações penais em que o ex-presidente é acusado pelo suposto recebimento de propina da empresa Odebrecht. O caso está sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. No pedido, os advogados de Lula argumentam que uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas recomendou que o Brasil não pratique nenhum ato que embarace a conclusão do processo aberto no órgão internacional sobre supostas irregularidades cometidas contra o ex-presidente. Na decisão, o ministro Edson Fachin entendeu que a recomendação do órgão multilateral não se aplica ao caso. Lula está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, no Guarujá. Em outra decisão, o juiz da 10ª Vara Federal da Justiça Federal de Brasília, Valisney de Oliveira, determinou à Receita Federal que faça o rastreamento das movimentações financeiras de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira-dama do ex-presidente Lula. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal no processo em que Taiguara e Lula são réus por suposta formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. O pedido de análise fiscal referente aos exercícios de 2010 e 2015 se estende ainda ao sócio de Taiguara na empresa. O rastreamento vai analisar pagamentos, contratos e movimentação financeira nas contas dos dois. E ainda nesta edição, cartas que chegam ao Supremo com pedidos de benefícios penais vão ser encaminhadas à Defensoria Pública da União. Nós pensamos que essas pessoas que recorrem através de cartas, elas teriam a condição de ter um atendimento mais adequado do ponto de vista jurídico. Uma distribuidora de gás na Bahia foi condenada a indenizar consultor comercial que sofria assédio moral pelo gerente da empresa. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Jorge trabalhou como consultor comercial por quase 11 anos em uma empresa de distribuição de gás. Durante 4 deles, ele e os colegas foram expostos a situações de bullying cometidas pelo gerente. Você não bateu uma meta, te chamar de incompetente. Tinha uma expressão que ele usava muito, que era dizer que a gente era igual laranja. Espremeu, virou bagaço, joga fora. Após sair da empresa, o trabalhador decidiu procurar a justiça. E entre os pedidos feitos estava a reparação em virtude do assédio moral sofrido. Nos autos, a empresa negou a existência deste clima organizacional. Mas a primeira turma do TRT da Bahia manteve o entendimento da 10ª Vara do Trabalho de Salvador, que condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$30 mil. E as testemunhas que a gente apresentou, que já eram funcionários da empresa, já tinham sido funcionários, até um coordenador também, hierarquicamente inferior ao gerente, mas superior em grau hierárquico ao consultor, ele categoricamente afirmou a existência dessa forma, inclusive sofria com isso também. O assédio moral é toda conduta abusiva, intencional, reiterada, prolongada no tempo e que visa a exclusão do empregado ou de um grupo de empregados, né? Atingindo tanto a sua dignidade quanto outros valores fundamentais como a moral, a honra, a imagem. A cobrança de metas passa a ser assediante
quando ela é abusiva. Ela extrapola os limites de razoabilidade em relação a determinado empregado. Jorge seguiu a vida profissional, mas acredita que a situação traz uma lição. Serve de exemplo, eu acredito que para ele e para todos os outros que agem assim. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que autorizou a penhora de crédito trabalhista de um devedor que morreu. Os herdeiros do falecido alegavam que os créditos seriam impenhoráveis. No caso, o devedor tinha créditos trabalhistas para receber em processo na Justiça do Trabalho. Depois que ele morreu, o juízo civil determinou a penhora dos valores. Em recurso especial, que teve pedido negado pela terceira turma do STJ, os herdeiros do falecido alegavam que os créditos trabalhistas seriam impenhoráveis. Segundo o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a decisão não viola o Código de Processo Civil, conforme alegado pelos recorrentes. O ministro explicou que a penhora é possível, ainda que as verbas tenham caráter alimentar. Ainda de acordo com o magistrado, nesse caso, o montante de crédito trabalhista supera em muito o teto do pagamento aos dependentes e cabe ao juízo do inventário fazer a análise da qualidade do crédito e dos valores percebidos a título de herança. Para este advogado, nesse tipo de situação, a justiça considera que é importante preservar o salário, mas também quitar a dívida com os credores. O devedor, né, ou os herdeiros que o substituem pagam a dívida do autor da herança e o credor é satisfeito com esse pagamento. E ambas as partes estarão aí sendo atendidas por essa decisão. Para o Superior Tribunal de Justiça, o contrato de êxito estabelecido para pagamento de honorários advocatícios não pode ser modificado em função do aumento do valor da herança. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram recurso de advogados que atuavam em uma causa envolvendo uma herança e tiveram os honorários por êxito reduzidos de ofício pelo juiz de primeiro grau. O contrato estabelecia 20% do valor do patrimônio obtido, o que foi reduzido para 10% quando ocorreu um aumento no valor a ser recebido pelo herdeiro. O valor patrimonial da herança foi de R$300 mil, estimados inicialmente para 1,47 milhão. Com isso, os honorários consequentemente aumentariam de 60 para 294 mil reais. Mas o juiz de primeiro grau reduziu de ofício as verbas dos advogados e a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi considerada a necessidade de proteger os interesses do herdeiro. Mas para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, ao contrário do que entendeu o tribunal de origem, não houve prejuízo ao menor, e sim aumento substancial no valor da herança após o trabalho dos advogados. A ministra destacou ainda que o contrato estabelecido foi benéfico, já que condicionou a remuneração dos advogados a um evento futuro e incerto. Ele trata de um processo que os honorários são contratuais, os honorários pactuados, que eles têm alguns subtipos, entre eles honorários pactuados, que são aqueles honorários de início, que o advogado cobra uma quantia para iniciar o trabalho, e existem os honorários de êxito, que é aquele que o advogado recebe se realmente tiver êxito na causa. Os ministros consideraram também que se trata de um ato de simples administração do inventariante, que independe de autorização judicial. Assim, a terceira turma reconheceu a validade da cláusula contratual, que estipulou os honorários de 20% após o êxito. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se reuniu nesta tarde com defensores públicos federais para tratar sobre as correspondências que chegam ao Supremo. A Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal recebe por mês 3.000 cartas de presos. Os textos tratam principalmente de revisão de processos, benefícios penais e ainda pedidos de habeas corpus. A média de habeas corpus é de 250 cartas, sendo que pelo menos 225 pedidos não devem ser analisados pelo STF. E por isso, essas cartas vão ser enviadas para a Defensoria Pública da União. Nós propusemos na Defensoria Pública da União que essas cartas fossem entregues
por nós diretamente à Defensoria Pública da União, que analisaria os pedidos ali formulados e apresentaria-os junto aos órgãos jurídicos, aos tribunais ou às instâncias corretas e adequadas. E se for da competência de uma defensoria estadual, eles encaminhariam à defensoria estadual. Com isso, nós pensamos que essas pessoas que recorrem através de cartas, elas teriam a condição de ter um atendimento mais adequado do ponto de vista jurídico, porque um defensor, um advogado público na qualidade de defensor público, faria então a devida petição nos termos adequados. E daqui a pouco, 30 anos da Constituição e os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são base do nosso ordenamento jurídico. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outra condição. Eles estão garantidos na Constituição Federal de 88. E na segunda reportagem da série sobre os 30 anos da Carta Magna, você vai ver que os direitos humanos são a base para o exercício de viver em sociedade. O Brasil viveu 21 anos sob o regime militar, período em que as garantias individuais e sociais eram limitadas. Houve censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição aos opositores. Apesar de o Brasil ter aderido à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, esses direitos só foram garantidos no país com a promulgação da Constituição Federal de 88. Na Constituição de 88, a gente tem a internalização de alguns desses direitos humanos na nossa Carta. E, em seguida, temos os tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção de Pequim, que o Brasil é signatário, que faz, então, esse compromisso internacional de estar sempre fiscalizando e implementando esses direitos no âmbito nacional. A Constituição de 88 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental e traz um capítulo inteiro dedicado aos direitos fundamentais. No artigo 5º, a garantia da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ela deu um banho, mergulhou o país nas liberdades. Liberdade de falar tudo o que penso, respondendo quando eu me excedo. Liberdade para ir e vir. Liberdade para me manifestar, liberdade para me associar, as mais variadas liberdades. A partir do momento que os direitos dos cidadãos são garantidos na Constituição Federal, o Poder Judiciário passa a poder ser provocado quando, de alguma forma, algum deles deixa de ser assegurado. Nesses 30 anos, muita coisa mudou no país e a Justiça acompanhou essa mudança de comportamento. A Constituição de 88, por exemplo, reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Num julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Os direitos humanos, eles são base do nosso ordenamento jurídico. Quando a gente está falando em processo civil, em processo penal, em Código Penal, Código Civil, a gente também vê, né, esses direitos humanos sempre presentes e eles são a base para o exercício de viver em sociedade. E amanhã vamos falar sobre os direitos políticos na reportagem especial sobre os 30 anos da Carta Magna. O aniversário de 80 anos do jornalista Luiz Orlando Carneiro foi comemorado hoje no Supremo Tribunal Federal. A homenagem contou com a presença dos ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O presidente destacou a importância do trabalho do jornalista. O Luiz Orlando é o decano aqui dos setoristas que acompanham o Supremo Tribunal Federal. Já há 25 anos que ele está aqui pelo Jornal do Brasil fazendo a cobertura do Supremo.
e veja o carinho que ele tem de todos os colegas, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de todos os servidores da Corte e de todos os advogados e membros do Ministério Público que atuam. Além de jornalista, Luiz Orlando Carneiro é formado em Direito. Trabalhou por 34 anos no Jornal do Brasil. Se especializou em coberturas no STF e atualmente escreve sobre o judiciário para o site Jota. E nem pensa em aposentadoria. Eu me sinto cada vez mais jovem. Embora a idade cada octogenário, eu me sinto bem jovem na companhia deles. São grandes amigos, grandes colegas. E vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Vamos falar com ela. Viviane, conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, Érica, William, boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia. A Justiça Federal revogou o mandado de prisão temporária contra o presidente do PROS, Eurípides Júnior. Ele é investigado na Operação Partiales, que apura aí desvio de dinheiro na Prefeitura de Marabá, lá no estado do Pará. Segundo a Justiça, não há mais razão que justifique a prisão temporária por 5 dias. É que Eurípides ficou foragido por esse período desde que a prisão foi decretada. E a Justiça do Paraguai autorizou a extradição do brasileiro Marcelo Veiga, conhecido como Marcelo Piloto. Ele é apontado pela polícia como o principal fornecedor de drogas e armas para o Brasil. Marcelo está preso no Paraguai desde o final do ano passado. E agora uma notícia do STF. O ministro Celso de Mello negou o questionamento de uma aposentada sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União. É que o TCU considerou a aposentadoria dela ilegal e determinou a suspensão do pagamento de gratificações. E o giro fica por aqui. Tudo o que você viu aqui no Jornal da Justiça está no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.